E glória seja dada a Deus em eterno. Neste momento, irmãos, eu gostaria de ler, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a sua santa palavra que está escrito no livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12, onde diz: a figueira seca e a purificação do templo. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, e foi ver se nela acharia alguma coisa. Chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto, e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as casas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas, príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira já tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhe: tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo que pedirdes em oração, orando, credes, o recebereis, e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoais se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, vos não perdoará as vossas ofensas. Só até aqui, irmãos. Honra e glória seja dada ao Cordeiro. Irmãos, e nós podemos ver claramente que o Senhor Jesus, ele não apoiou a forma em que estava se realizando naquele dia diante do templo que Deus havia permitido que fosse erguido, né, por Salomão. Esse templo, ele foi erguido pelo Salomão, filho de Davi, e teve ali muitos reis que governaram antes mesmo de Davi, mas Davi foi aquele a quem o Senhor deu a ele o projeto do templo naquela época. E não permitiu que ele o construísse, porque Davi era um homem guerreiro. Diz a palavra que Davi foi um homem que combateu muito em muitas guerras, era um homem, vamos dizer assim, que tinha sua particularidade em defender Israel e combater. Então muitos morreram, muitos foram mortos. E isto, irmãos, Deus não quis que Davi se envolvesse com a construção desse templo. Então, esse templo, naquela época, era chamada Casa de Deus. Por quê? Porque ainda não havia o Senhor Jesus se manifestado em carne. O Verbo ainda não havia feito carne. Então, existia um véu dentro desse templo, onde ficava ali a arca do concerto, onde o sacerdote ia também para buscar os conselhos do Senhor.
Mas começou a haver uma deturpação de tudo aquilo. Os sacerdotes começaram, os irmãos veem que as coisas de Deus, elas são mistérios. Enquanto o homem, ele caminha dentro da santidade, dentro daquilo que Deus determinou, Deus opera na vida dele. Mas se ele sair fora, a operação de Deus, não há como Deus realizar uma operação na vida de alguém que está tomando caminhos diferentes. Não é diferente hoje, irmãos. Tem grandes igrejas que no passado, irmãos, eram igrejas de grande, vamos dizer assim, estima pela sua regularidade, por ela ser uma igreja organizada. Igreja no sentido físico, não no sentido igreja corpo humano físico, mas a igreja no sentido físico material, no sentido prédios, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. Instituição seria a melhor palavra. Os irmãos perdoem, porque eu não estudei para pregar esta palavra, eu só orei e Deus me trouxe um desejo de ler essa palavra e estou transmitindo aquilo que eu estou sentindo. Claro que conheço, já tenho lido várias vezes as Escrituras, a Santa Bíblia, mas Deus me colocou para mim ler hoje pela manhã, aqui em Portugal já é tarde, esta palavra. Então a igreja, no sentido, vamos dizer assim, de templo, naquele tempo era esse templo, não existia outro templo, era o templo do único Deus, que Deus escolheu para colocar ali a arca do concerto. Mas o sacerdócio tomou um caminho diferenciado daquilo que Deus havia lhe determinado, tomando então, irmãos, uma posição de domínio sobre as coisas de Deus, a ponto até de roubarem ao Senhor naquilo que era para ser oferecido ao Senhor. Então o Senhor Jesus, quando chegou ali, percebeu que está escrito aqui, o que eu estou falando não está fora. O Senhor chamou de salteadores. Vós, diz aqui, ó, e vendo, aqui fala da figueira, enfim, logo depois chegou aqui, no versículo 15, diz assim: e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentiam que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: esta casa não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covis de ladrões. Então estavam roubando, irmãos. Então não sou eu que estou dizendo, foi o Senhor Jesus que disse, estava tendo roubo, falcatruas, mentiras. E não é diferente hoje. A pessoa vem aqui para a Europa, chega aqui na Europa, diz que em tal lugar tem não sei quantos crentes de tal igreja, tantas igrejas, uma igreja com tantos membros. Só que ele não conta a verdade, não vai contar para vocês que esses membros desta denominação, a qual ele disse que era da denominação dele, já eram, antes que houvesse a denominação dele, já foram doutrinados por outros irmãos que vieram aqui, e apenas depois de algum tempo chegaram irmãos daquela denominação e somente se juntaram. Não houve uma conversão especificamente por aquela denominação que veio depois, mas quando aquela denominação chegou, já havia aquele grupo que servia a Deus. Mas da forma que a pessoa às vezes se expressa, irmão, quem é sábio vai entender o que eu estou falando. Dá a impressão que está querendo roubar a glória de Deus. Porque nós somos abençoados porque temos dinheiro, o irmão lá é abençoado, muito abençoado, bem de vida,
não se ouve falar. Eu recebi um áudio aqui, irmão, que eu fico até assim perplexo. Que agora é abençoado só quem tem dinheiro. Quer dizer, quem não tem dinheiro não é abençoado. Eu pergunto para os irmãos, os apóstolos eram abençoados? Qual deles tinha dinheiro, irmão? Mostra para mim aqui nas escrituras. Pedro tinha? Timóteo, André, Filipe, Bartolomeu. Quando eles andavam com o Senhor Jesus, eles tinham muitas riquezas? Tinham, irmãos? Irmãos, isso é uma tremenda de uma falácia. Quando o Senhor Jesus andou aqui na terra, irmãos, ele era ajudado até por mulheres que vendiam as suas fazendas, seus tecidos, para cooperarem com os apóstolos. Hoje, o homem acha que a benção de Deus é ter um carro, é ter uma casa, é ter um apartamento bom, muito dinheiro no bolso. Não vou discordar que isso não seja a benção de Deus, mas não vou descaracterizar que a benção de Deus não é só isso. Isso é supérfluo, porque diz a palavra no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, os irmãos podem procurar se quiserem, Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Versículo 25. Diz assim: Naquele tempo respondeu Jesus e disse-lhe: Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste as coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a riqueza, irmãos, não consiste naquilo que se tem, mas naquilo que se é. Porque não adianta o homem ter muito dinheiro, numa outra parte diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aqui nesse capítulo 11 de Mateus, versículo 25, diz que nós temos que ter a mansidão e que o Senhor escondeu as coisas dos sábios e entendidos, quer dizer, daqueles que tinham mais condições. Quer dizer, não que ter condição é pecado, muito pelo contrário, existem irmãos que são abençoadíssimos materialmente. Mas isto não é o cronômetro, ou vamos dizer assim, o indicador que Deus está com aquela pessoa. Porque também existem homens milionários e bilionários que conseguiram o que têm porque foram ladrões, porque roubaram do pobre necessitado, porque passaram por cima do que era mais pequeno e não se importaram nem com a morte nem de crianças. Quantos, irmãos, que não se importam com a vida de ninguém, só com a dele? Viajam para baixo e para cima porque o dinheiro não é saído do bolso dele. Ele usa uma instituição para poder viajar pela Europa, para lá e para cá. Eu, graças a Deus, posso dizer para os irmãos que em todas as minhas viagens nunca fui auxiliado pela instituição. Se alguém sentiu de me ajudar, foi paralelamente. Até pessoas que não pertenciam à instituição que eu pertenci. Inclusive, irmãos, até pessoas de outras denominações religiosas. E tem gente que não sabe. Vão chamar eu de mentiroso, vão falar que não foi assim. Mas eu estou com a minha consciência limpa diante de Deus. Também não acho errado que alguém seja ajudado pela sua instituição, não estou contra. Não acho errado que uma pessoa, quando vai em missão, no ministério, seja ajudado por aquele que o enviou em missão. Porém, irmãos, vamos ser sensatos. Vamos falar a verdade. Dizer que na Itália, por exemplo,
90% todos italianos que são crentes, nós estamos cometendo. Uma denominação, que eu não vou citar o nome, está dizendo isso, num áudio que eu recebi. Isso não é verdade. Eu já estive lá. Num lugar da Itália, sim, há um grupo muito grande de italianos que são crentes desta denominação, porque já existiam antes dessa denominação chegar, somente se juntaram. Então, irmãos, a glória não é da denominação, a glória é de Jesus Cristo, irmãos. E outros porque nós temos 20 milhões de templos, porque nós temos 20 não sei quantos templos, 20 mil templos, vamos dizer assim. Não é 20 milhões, é 20 mil templos, porque nós temos tantas casas de oração. Irmão, para começar, casa de oração é uma coisa, certo? Casa de Deus é outra. Aqui o Senhor Jesus falou, estão fazendo da casa de meu pai. Ele quis dizer que ali era a casa do pai, porque ali estava a arca do concerto, porque ali ainda era sacrificado o cordeiros. Mas desde o momento que o Senhor Jesus morreu e foi ressuscitado no terceiro dia, ali deixou de ser a casa do pai. E o pai deixou de habitar ali, porque aí disse assim, o meu pai não habita em templos feitos por mãos do homem. Por quê? Porque ali o Senhor permitiu que fosse derrubado para mostrar que Deus não precisa de prédios para ele se manifestar. Ele pode se manifestar, disse o Senhor Jesus, aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali está uma igreja. Quando nós se reunimos em nome do Senhor Jesus, nós estamos numa igreja. E aonde é a igreja é a casa do Pai. Se eu me reunir aqui com 4, 5, 6, 10 pessoas, 20 pessoas, quando eu abrir o culto em nome do Senhor Jesus, nesse momento aqui se torna uma igreja. Do momento em que eu saio, aqui novamente fica sendo um apartamento ou 4 paredes. Porque quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja, ele não vai arrancar o prédio do chão e levar o prédio para o céu. Ele vai levar a pessoa que o serviu, a alma que o serviu, com sinceridade, em espírito e em verdade. Não adianta você fazer parte de uma denominação, mas você ser mentiroso, você querer glória para si, você dizer que a tua denominação é exclusiva. Isso não vai resolver nada, porque a única exclusividade de salvação está em Jesus Cristo. A única graça que se manifestou na terra para salvar o homem foi Jesus Cristo. E os homens que estão por aí hoje, muitos deles, não estou generalizando, estão fazendo de igrejas lugares de comércio, onde se vendem. Outros membros aproveitam a oportunidade daqueles que são mais sem noção, irmão, para comercializar, fazer comércios de coisas dizendo que são santas. Eu estive em um lugar, em Jerusalém, e eu vi lá um membro de uma denominação orando por um vidrinho de suco de uva, dizendo que aquele suco de uva estava sendo consagrado e que ele ia levar para o Brasil, e quem quisesse um vidrinho ia custar, parece que R$1.000 aquele vidrinho, porque estava consagrado. Isso é roubo, é heresia. Outros vendem meias para dizer que Deus abençoou, vai abençoar os teus pés, aonde você colocar os teus pés. Heresia. O verdadeiro evangelho não ensina nada disso. O verdadeiro evangelho ensina apenas: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Outro diz: não, só naquela igreja você vai encontrar salvação. Mas como? Como, irmãos? Se tem lugares que nem existe aquela igreja.
Aquela igreja não foi, nunca mandou missionário, nunca mandou ninguém para lá. Tem até medo de ir lá. Porque lá não vai ter hotel bom pro líder ficar, lá não vai ter comida boa. Por isso que tem igrejas, irmãos, que nós temos que, vamos dizer assim, numa linguagem brasileira, tirar o chapéu. Porque tem igrejas evangélicas que vão no meio de índios, que vão no meio da guerra, que vão ajudar os que estão lá, aleluia, nos lugares aonde estão aquelas pessoas desalojadas por causa da guerra, os desabrigados. E você? Aí tem coragem de dizer que é só a sua igreja que vai se salvar? Por quê? Que é só ela que vai se salvar. Ah, porque ela tem a doutrina. Que doutrina que a tua igreja tem? Que ela usa um véu, porque ela saúda com ósculo, ou porque... Irmão, não misture as coisas. Qual o mandamento que o Senhor Jesus deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Crer. Primeiro você tem que crer. O batismo não é salvístico. O batismo é somente uma confissão que você creu. Como uma confissão de fé. Eu já criei e agora eu vou ser batizado. Para demonstrar que eu já aceitei Jesus Cristo. Mas se no momento aquela pessoa que aceitou a Cristo não tiver a oportunidade de se batizar, não quer dizer que ela esteja condenada ao inferno. Se não fosse assim, o Senhor teria dito diferente. Aquele que for batizado e crer. Mas não é isso que está escrito. Não torça a palavra de Deus, não seja herético. Aprenda aquilo que está escrito. Consulte as Escrituras. Faça como os bereanos, que consultavam as Escrituras. Consultavam a Bíblia Sagrada. Naquele tempo, você pode dizer, mas não tinha Bíblia Sagrada. Ora, irmãos, consultavam sim o que estava escrito nas epístolas, nas cartas dos apóstolos, naquilo que eles haviam aprendido do Senhor Jesus, que havia muito mais sinceridade do que hoje. Hoje homens viajam para a vanglória. Tem igrejas, irmãos, em estados no Brasil, se a igreja for pequena, eles não fazem ceia. Não fazem ceia porque a igreja é pequena. Porém, veja bem, irmãos, o ensinamento é que todas as igrejas têm que ter ceia. Eu fui para Israel, atendi ceia para uma alma. Então, para que eu fui lá atender ceia para uma alma? Se a igreja pequena não pode ter ceia, tem que todo mundo ir para a sede ou para a central, vamos dizer assim. A ceia vai ser só aqui na central e as outras não podem ter ceia. Por quê? Não é uma igreja? Está discriminando, quer dizer que o povo que está lá, que é pobre, necessitado, passando necessidades e não tem dinheiro nem para pegar o ônibus, vai ter que vir até de a pé, porque você, que é o líder lá da igreja, o ancião, não quer, ou é o pastor, sei lá, o presbítero, sei lá o nome, você não quer sair da tua comodidade para ir na outra igreja atender a ceia, porque é longe da tua casa. Você vai gastar gasolina do teu carro. E a Irmandade não sabe que você ganha para ir lá. Você coloca a gasolina de uma coleta para colocar no seu carro para você ir lá. É o dever que você tem. Ou você quer que a Irmandade te sirva, ao invés de você servir a Irmandade. Então você não é servo de Deus coisa nenhuma, você é apenas um que quer ser servido, quer ganhar presentes, ganhar carro, ganhar casa, ganhar isso, ganhar aquilo, da Irmandade, mas na hora de servir você não vai. Se chamar para ungir, você diz que não pode, manda outro. Se é um funeral, se for pobre, manda qualquer um atender. Se for rico, você vai lá e atende. Por quê? Por que você faz isso? Acepção de pessoas. Por isso que o Senhor Jesus chegou lá e derrubou tudo, irmão. Chamou eles de covins, de ladrões. Bendito é o nome do Senhor. Derrubou tudo. E logo que o Senhor Jesus fez tudo isso, já começaram a procurar matá-lo. Começaram a procurar matá-lo. O Senhor Jesus, quando secou essa figueira, já estava demonstrando que aquele movimento já não estava mais produzindo fruto.
Então teria que ter uma nova aliança. Esta figueira simbolizava já que aquela aliança, não por causa da aliança, porque as leis não eram más, nenhuma lei ela é má, toda lei é boa e nós temos que seguir a lei também. Diz a palavra que o homem ele tem que guardar a lei do Senhor, medita na minha lei de dia e de noite. Não estamos falando da lei, estamos falando do homem, porque a lei não tem culpa se o homem não a cumpriu. Mas então veio Jesus Cristo e cumpriu toda a lei para provar para o homem que tinha sim como cumprir a lei. E o homem não teve condições, se tornou impotente, então a lei ficou impotente para salvar o homem. Então aí veio a graça. Qual era a graça? Jesus Cristo. Por isso que está escrito em Gálatas, lá no livro de Gálatas. Os irmãos foram ler, vamos procurar aqui. Livro de Gálatas, onde está aqui? Gálatas, no capítulo 3, que diz assim, irmãos: a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Só vou ler o título. A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Ela se tornou impotente. Não porque ela fosse impotente. Não porque ela tivesse uma impotência. Mas porque o homem não guardou a lei. Numa outra parte diz assim, bem claro, que não é a lei que vai nos salvar, mas é a obediência. Nós temos que obedecer à lei. Nós temos que ter Cristo. O fruto do Espírito é caridade. O gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Isso está escrito em Gálatas 5, no versículo 22 e diante. Contra essas coisas não há lei. Porque se a pessoa tiver tudo isso aqui, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, estas são as obras que nós temos que ter. Não são elas que vão nos salvar. Porque está escrito, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não é porque eu sou bonzinho que eu vou me salvar. Mas eu tenho que ter a bondade. Que a bondade, se eu tiver Cristo, que é a graça, automaticamente eu vou ter o espírito da caridade, e do gozo, e da paz, e da longanimidade, e da bondade, e da fé, e da mansidão. Por quê? Porque tenho Cristo. Se eu tenho Cristo, contra essas coisas não há lei. Essas são as obras de Cristo. E se eu tiver Cristo, eu não sou salvo pelas obras. Sou salvo, sim, por essas características que estão em Cristo e que têm que estar em mim. Agora não, tem que ter boas obras. Quais são as tuas boas obras? Falar mal do teu irmão, criticar o teu irmão, ajudar o pobre, levar uma cesta básica. Isso não vai salvar ninguém. Isso é bom, faz parte de boas obras, mas não é isso que vai salvar. O que vai salvar é nós termos o fruto do Espírito que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, cujo fruto só manifesta aquele que tem Cristo no seu coração. Porque o adversário, ele pode pregar, pode falar em línguas, pode até profetizar, irmãos. Pode se transfigurar em um anjo de luz. Mas uma coisa ele não consegue fazer, é amar. Ele pode fingir que está amando, mas ele não ama. Então que esta palavra, irmãos, que Deus me deu, seja
Para você que está ouvindo, talvez pela primeira vez, o meu vídeo, presta bem atenção no que Deus me deu aqui hoje, nesse capítulo, e guarda no teu coração. Ele quer salvar você, quer salvar a tua alma. Não vá na conversa de qualquer um. Não fique fazendo as coisas que os outros mandam. Sempre quando você ouvir alguém falar alguma coisa, confere com o que está escrito aqui. Embora tenha igrejas que dizem que aqui contém a palavra de Deus. Eu já digo que não, que é a palavra de Deus, porque através da Bíblia foi que eu conhecia Jesus Cristo. Eu não posso negar isso. Agora cada um pense como quiser. Cada um haja da maneira que achar melhor. Porém, a Bíblia para mim é a palavra de Deus. E Jesus Cristo é a palavra feita carne. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para mim não tem. Se para você tem, é uma opinião sua e eu não vou lhe questionar. Apenas estou pregando aquilo que Deus me colocou na minha boca. Amo a todos, não tenho nada contra nenhuma denominação, apenas prego o que o Espírito Santo coloca na minha boca. E eu creio que veio de Deus, porque toda a palavra que está escrito na Santa Bíblia é apta para corrigir, para redarguir e para ensinar a todos os caminhos de boas obras, de espiritualmente falando, boas conversações e coisas que trazem edificação e não coisas que vêm para nos ensoberbecer e acharmos que somos melhores do que outras denominações. Porque, irmãos, eu vou confessar para os irmãos, eu estive numa denominação esses dias, pequenina, quase não tem membros, senti de ir lá me convidar, eu fui. E quando eu cheguei lá, irmão, eu vi tanta humildade, tanta simplicidade, glória ao nome do Senhor, e eu percebi que a presença de Deus estava naquele lugar. Então, irmãos, o Senhor não habita em lugares luxuosos, o Senhor habita no coração do homem simples e humilde e que ama a sua palavra. Mesmo que ele às vezes está fazendo alguma coisa que ainda não está dentro bem do contexto daquilo que nós entendemos da palavra, com o tempo, irmãos, o Senhor vai colocando as coisas no lugar e vai nos ensinando para que através daquilo que nós pregamos, o Espírito Santo possa agir e fazer com que a sua obra cresça e que Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glorificado entre as nações, entre os povos, e não nenhuma crença religiosa, nem nenhuma denominação religiosa deve ser glorificada, mas o único que tem que ser glorificado é nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, e ao Deus eterno, a quem pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Honra e glória seja dada ao nosso Deus. Amém e amém.